você já cortou comida, fez jejum, tentou exercício, mas ainda assim o seu peso não diminuiu, talvez o problema não esteja no seu prato. Hoje eu vou te mostrar 5 hábitos invisíveis que travam o seu emagrecimento. Eu aposto com você que você faz pelo menos 2 deles sem perceber. Eu sou Michele Ferreira, interoterapeuta e aromaterapeuta, especialista em cuidar da saúde de forma natural. Seja muito bem-vindo ao meu canal, e nesse canal eu ensino justamente isso, a como cuidar da sua saúde com ferramentas naturais e, melhor, ainda emagrecer através disso. Nesse vídeo eu vou falar sobre 5 hábitos comuns no dia a dia das pessoas que acabam dificultando sobre o emagrecimento. E se você ficar até o final, eu ainda te dou um de bônus, e esse quase ninguém fala. Então fica comigo. O primeiro é dormir mal. Quando a gente dorme tarde, acaba estimulando o aumento da grelina, que é o hormônio do apetite, e diminuindo o hormônio da leptina, que é o hormônio da saciedade. Logo, você sente mais fome e fica menos saciado logo depois que come. O corpo, quando ele está nessa privação de sono, ele precisa de mais energia. Então, ele tende a procurar alimentos mais calóricos, como carboidratos, doces, justamente para que ele consiga reter, consiga ter mais energia para ele. Quando você dorme pouco, o seu corpo libera cortisol, que é o hormônio do estresse. E isso vai fazer com que aumente a sua fome, a sua ansiedade, que o seu metabolismo diminua. E, consequentemente, em vez de queimar gordura de forma eficiente, ele vai querer guardar energia, né? Justamente isso vai fazer com que você tenha menos disposição, menos vontade de fazer exercício. Logo, dormir bem não é simplesmente descansar. Ele é também uma estratégia de emagrecimento. O tópico número 2 é beber pouca água. O nosso corpo confunde sede com fome. Então, a gente acaba comendo, beliscando sem parar. Com isso, se a gente não bebe muita água, o nosso metabolismo desacelera e, logicamente, fica mais difícil queimar calorias. Então, pensa o seguinte, a água também é um transporte para limpar o nosso corpo, de liberar as toxinas do nosso corpo, ela vai levar até a bexiga, até o intestino, através para sair como as necessidades fisiológicas, o xixi e cocô. Se você não bebe a água, essas toxinas ficam presas no seu corpo. E isso vai afetando não só o seu emagrecimento, mas a saúde no geral. Então, quando você fica desidratado, isso não vai afetar o emagrecimento, a saúde, a memória, questões de concentração, questões na mente. Então, tudo isso vai afetar. Pensa que o ideal é a gente tomar 35 ml por quilo. Então, logo, se você pesa 70 quilos, o ideal de água a tomar diariamente é de 2 litros e 450 ml. Então, a água em si, ela é necessária para muitos processos fisiológicos nossos. Se a gente não se hidrata de forma correta, ela não está afetando só o nosso emagrecimento, mas toda a nossa saúde no geral, entende? Então, me diz aqui, se você também tem dificuldade de beber água, já curte aqui o vídeo para eu saber que não é só os meus clientes que têm essa dificuldade. O ponto número 3 é comer rápido demais. Quando a gente come devagar, né, o nosso corpo consegue liberar hormônios que vão sinalizar ao cérebro de que a gente está comendo. E aí vai reduzindo a grelina, que é o hormônio do apetite, lembra? Então, com essa demora, quando a gente consegue demorar, o cérebro ele leva até 20 minutos para entender que a gente já comeu. Ou seja, se você come rápido demais, não dá tempo do cérebro entender. E aí você passa do ponto, acaba comendo mais do que o necessário. Sabe aquelas pessoas que terminam de comer e já saem pegando outra coisa para comer porque não estão saciados? Exatamente isso. Além do que, quando a gente come, quando a gente mastiga devagar, ele faz parte também, ele facilita o processo de digestão. Ou seja, a comida fica melhor digerida e assim fica mais fácil de absorver os nutrientes lá no intestino, o que vai facilitar o processo de emagrecimento, porque mais nutrido o seu corpo, menos ele vai pedir de outros alimentos não tão saudáveis e assim vai facilitar o seu emagrecimento. Um segundo ponto também é que você esteja presente ali para a hora da refeição, sem desfocar. Por quê?
Justamente porque, como ele precisa levar um tempo para entender que você comeu, quando você está focado, né, desfocando do momento da refeição, em celular, na TV, trabalho, enfim, em outras coisas, acaba demorando mais para ele entender que você está comendo. Afinal, você está ali dividindo a atenção com outras coisas que naquele momento estão tomando mais energia dele, entendeu? Ponto número 4 é ignorar a saúde do intestino. O intestino ele não é só para fazer cocô. Quando ele interfere diretamente no nosso humor, na nossa imunidade, na nossa saúde, no nosso emagrecimento, né, na nossa energia. Então, quando ele está inflamado, né, quando ele não consegue, está cheio de toxinas, lembra da falta d'água? Ele está inflamado, com desbiose, ele vai afetar todo o metabolismo. Então, aquele hormônio da leptina que reduz, né, que reduz a fome, aumenta a saciedade, ele não vai funcionar de forma correta e, naturalmente, vai impactar no metabolismo, no gasto calórico e a gordura fica retida. Assim como há bactérias, né, no processo de desbiose, que elas tendem a segurar a gordura no corpo. Então, muitas vezes, quando a pessoa tem dificuldade de emagrecer, algumas vezes elas têm essa bactéria que segura a gordura no corpo, justamente pelo intestino estar inflamado. Muitas vezes é uma das causas. Além do que, o intestino ele se comunica diretamente com o nosso cérebro através do nervo vago. Então, se o intestino está inflamado, ele vai mandar inflamação para o nosso cérebro também. Então, vai afetar na ansiedade, na depressão. E com isso, a ansiedade, né? Quando a gente está muito ansioso, a gente tende a comer mais, e aí vem a compulsão. Então, tudo isso vai estimular também e dificultar o seu processo de emagrecimento, que é quando você está com a compulsão, você não come só quando está com fome, você quer comer o tempo todo, como se fosse morrer naquele momento ali. E a comida é o que te preenche, digamos assim. O quinto ponto é o estresse. Então, estresse, celular, correria do dia a dia, tudo isso faz a gente acabar se desconectando do que a gente sente e acabar comendo mais por impulso, mais do que deveria, mais do que a gente sente vontade. Então, o estresse ele vai estimular o cortisol, né, o hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse, e, como a gente falou, ele vai facilitar o acúmulo de gordura abdominal, vai aumentar o índice, o pico glicêmico, e nisso ele vai dificultar o metabolismo, vai reduzir, vai nos estimular a sentir vontade de comer mais carboidratos, mais doces, de gordura, comidas, né, que acabam não sendo saudáveis. Além disso, pensa o seguinte: quando a gente está estressado, a gente usa ali muita comida como uma forma de acalento, né? É como se fosse um manejo para a gente lidar com aquilo que a gente está sentindo. Então, muitas vezes, a comida ela é utilizada como uma anestesia e não como forma da gente se nutrir. Por isso, o estresse, além dele dificultar o metabolismo, ele vai interferir no sono, mas ele também vai facilitar a inflamação do intestino. Então, notou que ele vai interferir em vários pontos anteriores, quase todos os pontos anteriores. Por quê? Justamente porque, apesar, você pode estar comendo direitinho, comendo saudável, mas se você vive estressado, ele vai estar ali desregulando todo o teu corpo, dificultando e desregulando tudo de certinho que tu estava fazendo, entendeu? Por isso é importante que haja um equilíbrio. E a dica bônus para presentear você que veio até aqui, eu vou dar uma sexta dica, uma dica bônus. Mas antes disso, já manda esse vídeo para aquela sua amiga, seu marido, sua prima que você viu que precisa disso aqui. Precisa saber disso aqui porque você sabe que ela faz ali tudo meio desregulado. Já manda para ela. Sexto ponto, dica bônus é não olhar para as questões emocionais inconscientes. Como assim? Muitas vezes, lá no nosso inconsciente, está gravado algumas memórias, algumas experiências que fazem a gente pensar, fazem o seu corpo pensar que emagrecer pode te colocar em risco. Então, o que que o corpo faz? Ele começa a agir contra você de forma que te proteja. Para ele, ele vai estar te protegendo, né? É uma forma de defesa. A nossa mente está sempre tentando nos defender, tentando pelo de menos gasto energético, né? Então, quando essa questão emocional ocorre, a gente muitas vezes sequer se dá conta e nem se lembra que aconteceu. Às vezes foi muito pequenininho, normalmente ali na fase da primeira infância até os 7 anos.
Quando isso acontece, esse corpo ele acaba agindo contra a gente. Como assim, né? Ele vai fazendo a gente se sabotar. Então, às vezes, sentindo vontade de comer coisas que não deveria, né? O que não é o momento certo. Ou então, muita gente começa a emagrecer e adoece, que aí acaba deixando para lá a questão do emagrecimento. Enfim, tem várias formas. Pensa então que conscientemente você quer emagrecer. Lá na sua mente você quer emagrecer, mas inconscientemente, lá dentro, tem algo que fecha a porta para isso. Não permite que vá à frente. Normalmente, esse é um motivo do efeito sanfona. Você emagrece, mas lá é como se ligasse um gatilho que fala: não, 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 não. Você vai correr o risco. E aí o seu corpo volta com aquele peso todo de novo. E como resolve isso? Identificando essas crenças e substituindo por outras, identificando ali a definição que você tem desse acontecimento e substituindo por outro. Então, justamente por isso é muito importante que também olhe para a questão emocional, principalmente naqueles casos em que você faz tudo direitinho, come direito, faz exercício, dorme bem, faz tudo correto, mas o peso não diminui. Normalmente é a questão emocional envolvida. Se você quiser fazer uma avaliação para saber se este é o seu caso, eu vou deixar aqui na descrição o link da minha sessão de descoberta, que é justamente para a gente identificar se é o seu caso ou não. Então, você viu nesse vídeo que não adianta, não é só dieta. Os nossos hábitos diários interferem diretamente no nosso emagrecimento. Então, já comenta aqui quais desses hábitos você faz sem perceber e quais deles você vai ajustar ainda essa semana.